Fala, amigos especuladores! Sejam bem-vindos à parte 3 do meu treinamento Bitcoin Pro. Hoje nós vamos falar do white paper do Bitcoin, o documento que deu origem ao software e que as regras valem até hoje. O que a gente aprender aqui, a gente vai ver na prática quando a gente for ver o Bitcoin na parte 4. Então, sem mais delongas, vamos lá. Antes de falar do white paper propriamente, eu venho aqui com a revisão bibliográfica de todos os conceitos que a gente utilizou e que culminou no Bitcoin. Eu quero demonstrar aqui que o Bitcoin não surgiu do nada. Tanto na questão filosófica do dinheiro quanto na questão técnica, foram anos de pesquisa e desenvolvimento. Então, você pode até não concordar com ele, mas você não pode falar coisas que você não sabe sem embasamento, sem um conhecimento técnico para isso. A ciência, ela constrói a raiz do conhecimento através das referências bibliográficas que estão no white paper e que nesse slide estão de forma mais abrangente. E, claro, iniciando com a internet. A internet iniciou tudo e isso evoluiu para o que a gente conhece hoje, que é o sistema eletrônico. E no white paper definiu-se que uma moeda eletrônica é uma cadeia de assinaturas digitais. Com o nome blockchain você intuitivamente já entende o que é. Blocos, chain, cadeia. Então é uma cadeia de blocos interconectados. A gente colocar uma lupa, a gente vai ter um bloco específico, com um número específico. Eles são atômicos, então eles existem de fato, esse valor, essa referência é única. E dentro desse bloco existem transações. São as transações entre eu e você que pessoas fazem entre si. E dentro dessas transações existe o UTXO, Unspent Transaction Output, que do inglês é transação não gasta. Ele é equivalente a contrato de Bitcoin. O que isso quer dizer? É o saldo, é o seu Bitcoin em si. E para você entender melhor esse conceito, que não foi abordado diretamente no white paper, mas que foi algo derivado dele, eu vou fazer uma comparação com o Banco Central do Brasil, com o real. Aqui o Banco Central do Brasil faz toda a contabilidade e emissão de moedas, eles têm todo esse controle. Para a gente, quem faz esse controle é a blockchain do Bitcoin, que tem todo esse controle contábil. Então, se existe uma cédula de R$200, o equivalente na blockchain do Bitcoin seria um bloco, um TXO de 200 unidades de Bitcoin. Aqui eu não estou comparando o valor de mercado. Eu estou comparando os sistemas contábeis. Igualmente, uma cédula de R$100 você vai ter o equivalente a um TXO de 100 bitcoins. R$1, 1 bitcoin, 5 centavos, 0,5 bitcoin. Cada transação que você recebe, na verdade, é um bloco, que é um TXO que está disponível dentro da cadeia do Bitcoin para você gastar, se você for o proprietário da chave privada. A solução proposta para esse problema de propriedade foi criar esse sistema de transações em que você transfere a moeda transferindo a propriedade daquele bloco. E aí, quando alguém for usar a blockchain, ele vai pegar o seu saldo líquido ali daquele seu endereço e ele vai saber quanto é que você pode gastar. Aqui temos um exemplo da Alice com sua chave privada. A Alice tem também sua chave pública, de sua chave privada correspondente. E ela tem um TXO válido na blockchain de 10 bitcoins. Ela quer enviar para Bob. Bob, com sua chave privada, ela precisa aplicar sua chave privada no seu TXO válido para conseguir realizar essa transação, mas ela precisa da chave pública de Bob. Então, Bob vai passar a chave privada dele pelo algoritmo de curva elíptica, ele vai gerar essa chave pública, vai passar para a Alice vai criptografar com sua chave privada para aquela chave pública, o arquivo criptografado vai ser transmitido e Bob vai receber o TXO correspondente à sua transação, válido para ele usar dentro da blockchain. Um sacador ele pode verificar a propriedade das assinaturas fazendo esse valor líquido de todos os blocos, do bloco 0 até o bloco atual, e ele vai poder aferir, auditar a quantidade tanto do seu balanço como de outras pessoas. Por isso que já deixa a primeira mensagem muito importante: not your keys, not your coins. O que isso quer dizer? Se as chaves não são suas, os bitcoins não são seus. Então vocês vão ver frequentemente soluções que fazem a pessoa abdicar da propriedade das chaves para facilitar a vida delas, mas ao mesmo tempo colocam uma faca no seu pescoço, porque se você for roubado, você não vai ter quem recorrer.
O verdadeiro proprietário, no fundo, é quem tem as chaves e não quem tem o saldo aparecendo no dispositivo. Você precisa ter o saldo para a sua chave pública correspondente a essa chave privada e esse saldo tem que estar disponível na blockchain. Se você usar esse UTXO, ele vai perder validade e a propriedade vai ser passada para que você transmitir. O Bitcoin funciona com servidores timestamp. O que isso quer dizer? Ele é marcado no tempo. Existe uma padronização em que o termo timestamp é utilizado em relação à época Onyx, meia-noite do dia 1º de janeiro de 1970. UTC. Então, tudo que acontece na blockchain fica registrado. Então, não existe a quebra temporal. Existe esse respeito com a linha do tempo na blockchain. E por isso, no white paper, ele deixa claro que funciona como servidores timestamp. Porque cada vez que o software descentralizado receber uma informação de uma nova transação, de um novo registro, ele vai ficar marcado com o timestamp daquela operação, evitando assim distorções no tempo dentro da nossa cadeia de blocos, garantindo também que as transações sejam processadas de forma correta. Aqui temos um exemplo disso. Agora os blocos estão alinhados no tempo. A gente vê também que cada bloco respectivo ele possui uma função hash. Essa função ela vai estar decifrada com todas as transações daquele bloco e assim por diante. E aí nós chegamos no Proof of Work, que é a prova de trabalho, que foi o que realmente revolucionou e resolveu o problema do general bizantino. A prova de trabalho é um mecanismo consensual usado para validar transações e adicionar novos blocos na blockchain. Aqui tem uma foto minha com Adam Back, que foi quem desenvolveu esse algoritmo, foi utilizado pelo Satoshi para implementado no Bitcoin. Basicamente, na prova de trabalho, o minerador ou a pessoa que estiver processando ali as transações, ele vai precisar resolver uma charada matemática complexa, que é encontrar o hash referente a todas as informações do bloco, mas não pode ser qualquer hash. É necessário ter um número pré-determinado de zeros à frente. Aqui tem exemplos. À medida que eu adiciono zeros, vai ficando mais difícil, exponencialmente mais difícil, encontrar esse hash a partir das informações do bloco e assim por diante. Uma representação visual disso temos aqui uma marreta simbolizando o trabalho de iterativo, braçal de tentativa e erro. No caso, a gente não está literalmente minerando. Quem está fazendo isso é a máquina. Essa máquina vai consumir energia elétrica e por isso esse processo é muito caro, custoso. Principalmente quando a dificuldade da rede aumenta, que a quantidade de zeros aumenta e você vai precisar de mais energia para poder minerar Bitcoin. Temos aqui um exemplo da nossa cadeia de blocos, como entrada aqui o tempo. A gente tem agora nessa cadeia o hash anterior como entrada do bloco. Então antes a gente tinha transações, os tempos, agora a gente tem o hash do bloco anterior. E a gente precisa pegar toda essa informação e gerar o hash do próximo bloco respeitando o número de zeros. Então esse algoritmo é na base da marretada, injetando energia, injetando força computacional até encontrar esse valor, tentativa e erro. Para compensar o aumento de hardware, porque logicamente se o Bitcoin está aumentando de valor, mais pessoas vão querer minerá-lo. Esse mecanismo de dificuldade ele é ajustado a cada 2 semanas e é fixado para que cada bloco seja minerado com a média de 9 minutos. Aqui o software ele não é determinístico, ele é probabilístico. Isso quer dizer o quê? Que um bloco pode ser minerado antes dos 9 minutos. Se ao longo de 2 semanas houverem mais blocos minerados abaixo de 9 minutos, criando uma distorção no tempo, a dificuldade vai aumentar. Vamos acompanhar agora na prática como é que funciona a mineração do Bitcoin nessa questão de dificuldade de hashes e número de zeros. No início de tudo, você consegue ver aqui o bloco atual que a gente se encontra. A quantidade de zeros era 8, 9, 10. E com o tempo, isso só vem aumentando, que evidencia a questão da escassez, do ativo realmente escasso, o único ativo realmente escasso existente no planeta Terra. Vamos acompanhar aí até o fim esse processo e ver quantos zeros ao final vai nos restar. Ao final, possuímos 19 zeros. Lembrando que esse número tem uma capacidade máxima de 256 bits. À medida que o número de zeros aumenta, vai ficando cada vez mais impossível de minerar Bitcoin, mais difícil. E você vai precisar de mais força computacional, a rede vai ter mais resiliência e vai ser mais resistente a ataques. E como é que funciona a integração disso tudo? Os nós recebem as novas transações. Uma vez que você transmitiu, não tem como voltar atrás, já está na rede. À medida que as novas transações chegam, os nós estão tentando encontrar o hash do bloco seguinte, adicionando essas informações dentro do seu bloco. Quando um nó encontra a charada, ela transmite para todo mundo.
À medida que as mensagens são transmitidas, os nós vão aceitando, isso é feito de forma muito rápida. Eles não querem perder tempo, eles querem começar a procurar o próximo. E assim funciona a cadeia sem parar, 24 horas por dia. Nós recebendo as transações, minerando, novos blocos minerados sendo publicados. Quem ganhou recebe a recompensa, recebe a taxa de transação das pessoas que priorizaram a agilidade e a velocidade na sua validação. E ela, assim, sobrevive e perpetua-se. Mas e se eu tentar modificar a blockchain? Se a Alice, por exemplo, depois de ter enviado o dinheiro para Bob achar que recebeu o dinheiro, ela quiser alterar a informação dessa transação. Como é esse processo? O processo é conhecido como ataque de fungibilidade. A Alice de má fé modificou o TXO dela de 10 bitcoins que ela enviou para Bob para 0.0009. E agora? Aqui a gente tem a nossa cadeia. A gente vai pegar aí o exato bloco da transação de Alice. Alice vai então modificar essa transação. O problema é o seguinte, que ao fazer isso, a Alice já vai alterar o hash do bloco e a gente vê aqui, não tem o número de zero, os 3 zeros aqui, ó, equivalentes. Então esse bloco vai ser rejeitado na hora. Então o que vai ter que fazer? A Alice vai ter que minerar o novo hash para atender às regras da rede. Mas enquanto isso, a blockchain continua minerando, tá todo mundo aí minerando, todo mundo atrás de ganhar dinheiro. Ninguém quer saber de Alice, o que a Alice está fazendo. E aí, como é que a Alice vai conseguir fazer com que o bloco que ela alterou, que ela ainda está procurando pela informação, consiga competir com a cadeia que todo mundo tá junto? Então esse é o problema que o Proof of Work resolveu. Essa foi a solução dada para resolver o problema do general bizantino. Agora, todos os pontos operam baseado numa mesma cadeia, numa mesma referência e não divergem entre si. A cadeia só se perpetua. Você não consegue modificar a blockchain. Existe uma quantidade de blocos em que a informação fica imutável. Mas beleza, a gente sabe que a Alice sozinha de fato não conseguiria impedir esse ataque. Mas e se ela tiver mais força computacional? Aí entra o questionamento. Aqui é uma ASIC, é uma máquina, uma CPU específica para minerar Bitcoin que foi criada com o único objetivo de minerar Bitcoin. Esse foi o interesse dela. Foi otimizado tanto hardware como software. A Alice agora tem um desse com 30 terahash de processamento, 30 terahash por segundo. Só que o sistema, ele opera a 6 milhões de terahash. Isso quer dizer que a Alice possui menos de 0,1% de toda a capacidade de processamento. Ela nunca vai conseguir vencer. É uma luta sem fim, impossível de vencer. Mas, e se ela tiver mais força computacional? Esse é o problema. E aqui nasce o conceito mais importante do Bitcoin, que é o consenso. Consenso eu defino aqui como uma cadeia principal em que todo mundo aceita ser a verdadeira. Essa é a cadeia que está sobrevivendo à prova de trabalho. À medida que Alice tem mais força computacional, ela começa a apresentar um risco para o consenso. Esse foi um detalhe que o Satoshi ele teve o cuidado de abordar no white paper, já prevendo a tentativa de adulteração das cadeias de bloco. Se a gente tiver um ataque de 51% da força computacional, como é que isso se daria? É um ataque, obviamente, teórico, mas como é que ele se desenrolaria? Ele veio aí com fórmulas matemáticas, com probabilidades de vitória e de derrota. Nesse exemplo, que está descrito no white paper, a gente tem que P é a probabilidade de um nó honesto encontrar um novo bloco, Q é a probabilidade do atacante encontrar o próximo bloco, e quer dizer é a probabilidade do atacante alcançar partindo de Z bloco atrás. Isso quer dizer que existe um limiar em que o atacante consegue adulterar a informação, à medida que ele tem força computacional. Ele avaliou a quantidade de blocos necessários para a cadeia verdadeira se manter viva. No exemplo aqui, temos que para uma força computacional de 10%, 0 blocos quer dizer que a chance de derrota é igual a 1. Ou seja, a gente está perdendo porque a gente ainda não conseguiu estar um passo à frente do atacante. Mas à medida que a gente vai tendo blocos a mais, que 1, aí a chance de derrota vai para 20%, 2, 5%, 3, 1%, e assim por diante, em que a partir de 5 já é praticamente impossível ser derrotado com uma força computacional de 10%. Ele calculou a quantidade mínima de bloco para que as cadeias sejam imutáveis. A gente tem que, se o atacante tem 10% da força computacional, ele pode atacar até 5 blocos atrás. Se ele tem 15, ele pode atacar até 8. Se ele tem 45, ele pode atacar até 340. Por que até? Porque isso não, mesmo ele tendo a força computacional, não garante que ele vai conseguir. Que aqui o processo não é determinístico, é probabilístico. Essa é a grande inovação do prova de trabalho, você tornar imutável baseado nesse esquema de dificuldade de mineração de encontrar o hash. E isso é um algoritmo evolucionista, porque se somente sobrevive a cadeia verdadeira, então como todas as outras morrem, então isso tem relação com inteligência artificial. O prova de trabalho é um mecanismo de inteligência artificial, principalmente. Beleza, a gente entendeu aqui como funciona, os conceitos de criptografia se integram para criar
criar e funcionar esse dinheiro mágico da internet. Mas na prática, o que a gente vai encontrar hoje? Então é isso que eu espero apresentar na próxima aula. A gente vai dar uma olhada em um Node completo que é acessível através de um site, que é a Mempool, e nela a gente vai ver toda a informação que a gente gostaria de saber sobre a blockchain. Te espero na parte 4, Bitcoin na prática.